Nesse vídeo, quero pensar sobre a distância que posso enxergar da janela de um avião. E para ter alguns números para trabalhar, vamos pressupor que a altitude do avião seja de 10 quilômetros. E o número para o raio da Terra, e isso será importante para descobrir a distância que posso enxergar do avião. Vou usar uma cor diferente. O raio da Terra em quilômetros é 6.371 quilômetros. Ele não é constante em toda a Terra, mas para resolver esse problema, vamos pressupor que a Terra é uma esfera perfeita. Na verdade, não é, mas vamos supor que seja uma esfera perfeita. E seu raio é de cerca de 6.371 quilômetros. Dadas estas informações, podemos descobrir a distância que podemos enxergar em um dia perfeitamente claro da janela de um avião, voando em uma altitude de 10 quilômetros. Eu vou pedir para pausarem o vídeo e tentarem pensar nisso sozinhos. Acho que já deu para pensar, né? Vamos desenhar a Terra. E meu desenho, de alguma forma, será um desenho em escala da Terra, ou do avião voando acima da superfície da Terra. Digamos que aqui é a Terra. Eu queria desenhar como uma esfera perfeita, mas não consegui. Espero que vocês entendam. Vamos ver agora o que dá para fazer. O avião está viajando a uma altitude de 10 quilômetros. E digamos que aqui é o avião. Essa distância, de novo, traçada sem nenhuma escala, é de 10 quilômetros. 10 quilômetros. Depois, se a gente continuasse a descer para o centro da Terra, seria outros 6.371 quilômetros. E quando a gente pensa sobre a distância que conseguimos enxergar, nossa linha de visão está, na verdade, formando uma tangente com algum ponto da superfície da Terra. Este é o meu avião e digamos que eu estou olhando para essa direção. Eu poderia enxergar até onde? Vou atingir a superfície da Terra em algum ponto, e esta linha de visão será essencialmente tangente à superfície. Ela será tangente à superfície, então terá mais ou menos este formato. Esse é o ponto mais longe que poderia enxergar, o ponto em que minha linha de visão é tangente à superfície da Terra. Qual será a distância deste ponto da superfície ao centro da Terra? Estamos pressupondo que a Terra é uma esfera perfeita. Ela também será de 6.371 quilômetros. E a outra coisa que a gente sabe é que uma reta tangente será perpendicular a um raio. Aqui será um ângulo reto, e acho que agora já estão percebendo claramente aonde vamos chegar, porque acabamos de construir um triângulo retângulo. Queremos descobrir a distância que consigo enxergar. Bom, esse é o lado desconhecido deste triângulo retângulo, o lado que assinalei com X. Agora a gente só precisa usar o teorema de Pitágoras. Sabemos que o quadrado deste lado, x ao quadrado, mais o quadrado desse outro lado, que não é a hipotenusa, então 6.371 ao quadrado, será igual ao quadrado da hipotenusa. Qual é o comprimento da hipotenusa? A hipotenusa é 6.371 quilômetros, mais esses 10 quilômetros adicionais de altitude ao quadrado. Tem x ao quadrado mais 6.371 ao quadrado é igual a... Quanto será isto? Será toda essa distância. A distância total será 6.381 quilômetros e vamos elevar ao quadrado. X ao quadrado, vamos subtrair 6.371 ao quadrado dos dois lados, obtemos que x ao quadrado é igual a 6.381 ao quadrado menos 6.371 ao quadrado, ou poderíamos dizer que x é igual a raiz quadrada de todo esse negócio. Poderia simplesmente copiar e colar isso. Copiar e colar. Colocando aqui. Na verdade, meu radical ficou muito pequeno. Eu vou aumentar meu radical um pouquinho.
Agora dá para usar a calculadora. E isso é bacana porque agora finalmente a gente vai poder saber a distância que dá para enxergar de um avião em um dia perfeitamente claro. Ela será a raiz quadrada de 6.381 ao quadrado menos 6.371 ao quadrado, que será, que rufem os tambores, cerca de 357 quilômetros, se arredondar para o quilômetro mais próximo. X é aproximadamente igual a 357 quilômetros em qualquer direção. Poderiam enxergar 357 quilômetros nessa direção e enxergar 357 quilômetros naquela direção. Digamos que estão olhando para um mapa dos Estados Unidos e seu avião está voando através do país que... Isso é bem bacana. E, mais uma vez, esse não é um desenho de acordo com a escala, tá? Digamos que aqui é a América do Norte, essa é a Península de Yucatán, Louisiana, aqui é a Flórida, esse é o restante da América do Norte, a Califórnia, Vancouver, dá para continuar, Alasca e por aí vai. Então, se estiver voando no seu avião e ele estiver aqui, se pressupor que os números que acabamos de ver em qualquer direção sejam 357 quilômetros, seria mais ou menos essa distância. Poderia enxergar essa distância em qualquer direção. Então, é meio como enxergar todo um estado, ou na verdade mais de um, dependendo do estado em que está pensando, dos Estados Unidos. Da sua janela, se puder olhar para todas as direções. Obviamente, se estiver sentado em apenas um lado do avião, só poderá olhar por uma janela, mas talvez possa trocar de lado e ver o outro lado também. Na verdade, está enxergando uma área substancial quando olha da janela a 10 quilômetros, o que corresponde a cerca de 32 mil pés no ar.